Olá pessoal, hoje é dia 31 de julho de 2021. Aqui é o Velgas. Vamos falar hoje sobre a fantasiosa anti-Rússia de Vladimir Putin. Ele escreveu um artigo que foi publicado no website do Kremlin, agora semana passada, intitulado sobre a unidade histórica de russos e ucranianos. O artigo traz uma série de inverdades e claras e intencionais mentiras históricas, como vamos analisar a seguir. Inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Conto com vocês. Disse Putin, ainda que o povo russo, no artigo dele, e o povo ucraniano são um só povo e prega a unidade dos mesmos, afirmando que um povo o Estado ucraniano é uma construção artificial, um acaso histórico, e deve ser grato à Rússia, no caso o povo ucraniano, por permitir que ele exista. Ou seja, a Rússia permite que a Ucrânia exista. Ao dizer isso, o presidente russo ignora que somente Kiev, que é a capital, existe há mais de 1.500 anos, que foram comemorados no ano de 1999. E no mesmo ano, Moscou, que foi fundada por um príncipe, filho do governante da Ucrânia na época, que governava Kiev, cujo nome do governante era Volodymyr Monomach, e o filho dele que fundou Moscou, e a Rússia, a partir de revoltar-se contra o pai, era conhecido como Yuri Douhyruki. No caso, era o Douhyruki, um apelido dele, né? Porque ele tinha mãos compridas. O nome era Yuri, e Douhyruki significa mãos longas, mãos compridas, né? Já a 0 minuto de jogo, Putin distorce a história da fundação da Rússia, pois a mesma saiu de Kiev, capital da Ucrânia, e não o contrário. Na época, o príncipe era governado de Kiev, todo o principado, e chamava-se Rus de Kiev. É importante notar que a Ucrânia, ela abrangia toda a Rússia, na época ela chamava-se Rus de Kiev, abrangia até uma franja da Polônia e até umas franjas da Finlândia lá, mas não avançava na Ásia, ou seja, ficava, não era o que era uma Eurásia hoje, né? Ficava apenas do lado europeu oriental. A distorção de verdades históricas, que vão muito além do que relatei acima, nesse trabalho que o Putin publicou, fica claro que o artigo dele porta inequivocadamente a marca das convicções dos serviços secretos russos, uma mistura de messianismo imperialista, sólida crença que o dinheiro rege o mundo e bizarras teorias de conspiração. As redes sociais do país arrasaram a obra, logo já depois da sua publicação, putinista, e também da região, como da Europa, da Ucrânia, né? Já nas primeiras horas após a publicação. Os historiógrafos, jornalistas e sociólogos encontraram um sem número de contradições, falhas lógicas e falsas afirmativas, mostradas logo em seguida nas redes sociais. O presidente russo tenta achar a simpatia do povo ucraniano, e dizendo que são o mesmo povo quando não são, o que a maioria dessas redes sociais disse e se provou que não são, o que foi desmentido por historiadores e especialistas no assunto. Vladimir Putin, ao ver que não tinha conseguido uma simpatia à sua causa de anexar a Ucrânia e a Rússia pela força, procurou fazer um discurso que estava tentando ser simpático aos ucranianos e aos russos também, mas não atingiu o seu objetivo, que foi logo desmascarado. E os ucranianos não aceitaram as ponderações do mesmo, pois na Ucrânia a história da formação do povo ucraniano, bem como da Rússia, entre outros, é ensinada no ensino fundamental detalhadamente há muito tempo, inclusive na época dos soviéticos, né? O que causou indignação em muitos ucranianos e russos, inclusive, segundo pesquisa elaborada posteriormente. Agora, inclusive, quando ele fez agora em fevereiro, comemorou a anexação da Crimeia, ele mesmo disse no discurso dele que a Ucrânia é mãe de todas as cidades russas. Então ele acabou se contradizendo nesse trabalho aqui. E também, naquele discurso ele falou por quê, né? Porque eles saíram da Ucrânia na realidade. No entanto, o artigo mostrou que para o presidente russo, eu falei saindo da Ucrânia, na realidade nasceram da Ucrânia, né? Para o Putin, né, não existe tema mais importante do que a Ucrânia. Isso já mostra claramente, né? Uma nova onda de casos de Covid-19 na Rússia, a situação econômica instável e a miséria de parte considerável da população russa, a ameaça do Talibã na Ásia Central,
a Síria e a Geórgia, entre outros temas importantes na agenda geopolítica de Putin, todos esses assuntos só aparecem depois da Ucrânia, que é o assunto mais importante para ele. Putin costuma ver a geopolítica, a diplomacia e política em geral pela lente das relações pessoais, e é notório por sua suscetibilidade a ofensas imaginárias ou reais. Ele demonstra estar irritado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Isso porque Zelensky não entregou a Ucrânia para ele. O que é entregar a Ucrânia que ele quer? Não capitulou, não foi lá, não foi visitá-lo em Moscou e rendeu-se à casa do Putin. Ele defendeu, de fato, os interesses da Ucrânia, assim como os outros presidentes da Ucrânia, à exceção do Yanukovych, que acabou, depois da Revolução Maidan, se exilando lá na Rússia, onde permanece exilado até hoje. Além disso, Zelensky, em maio desse ano, efetuou sanções contra cidadãos ucranianos que colaboravam diretamente com o presidente Putin, onde o principal personagem envolvido é o político e empresário ucraniano Viktor Medvedchuk. Então, esse é um fato importante, pois, veja, ele colaborava com Putin, ele é padrinho da filha do... Putin é padrinho da filha de Viktor Medvedchuk, e também ele é um empresário, inclusive, dono de empresa de televisão, de canal de televisão. Então, é político, empresário, e também é um líder do partido Plataforma de Oposição, né? Oposição pela Vida, ligado ao Kremlin, já desde 2014 se opõe a atividades pró-Ocidente por parte da liderança ucraniana. Ele foi sancionado, o canal de televisão dele foi fechado, esta é a realidade que aconteceu. Então, Putin recusa-se a negociar diretamente com Zelensky, ou a ter qualquer encontro com ele e não o chama nem pelo nome. Indagado sobre uma possível reunião presidencial, ele rebateu que só se encontrará com a liderança ucraniana, disse ele, não se referiu ao Zelensky pelo nome. Se esta ler o meu artigo, ele falou. Da mesma forma, ele se recusa a mencionar o nome do oposicionista na Rússia, Alexei Navalny, só para fazer um paralelo e vocês vejam como é a personalidade do Putin. Então, nesse enigmático universo putinista, de sinais, símbolos, esta é uma expressão que já até a imprensa europeia já escreveu, de hostilidade extrema. Para Putin, o presidente ucraniano é exatamente a encarnação da antirrússia, assim como ele considera o mesmo para o presidente anterior da Ucrânia, o Petro Poroshenko. Então, os dois são antirrussos, anti-Rússia, quando isso não é verdade. Eles não são anti-Rússia, né? Ele tem na sua cabeça, que o traiçoeiro Ocidente estaria criando no país vizinho, a Ucrânia, no caso, uma anti-Rússia, e que, no texto do seu artigo, ele, o Super Putin, promete combater. Isso é uma grande falseta, é uma grande mentira, pois quem invadiu a Ucrânia, Crimeia, Donbass, quem invadiu a Geórgia, quem está lá na Síria, quem está lá na Moldávia, entre outros, é o exército russo, determinado por Putin. O chefe do Kremlin nega a legitimidade de toda a classe política da Ucrânia. Ele retoma repetidamente a noção de que o povo ucraniano seria uma coisa e a liderança da Ucrânia é outra. Essa é a ideia do Putin, é o que ele fala no discurso. Nós, né? Ou seja, a Rússia, quando ele fala nós, na concepção de Putin, amamos o povo ucraniano, mas não consideramos a liderança ucraniana como políticos, mas sim marionetes do Ocidente. Quando, na realidade, ele invadiu Donbass, a Crimeia, ele colocou os marionetes dele sem eleição direta, sem o povo escolher, que estão governando lá esses lugares ocupados. Só que o presidente russo, Vladimir Putin, esquece que vários milhões de ucranianos elegeram democraticamente seu chefe de Estado e seus membros do parlamento. Mesmo, como isso é claro, né? Não ocorre que, com tal tom condescendente de bom colonialista, ele insulta esses cidadãos. Ele age como um colonialista, né? E ele insulta com isso os cidadãos ucranianos. Desde o primeiro dia da revolução que aconteceu na Praça Maidan, em Kiev, na capital da Ucrânia, Putin demonstrou sua total incapacidade de compreender que seres humanos têm um livre-arbítrio e possam participar politicamente de forma autônoma. Sequer as centenas de mortos que nessa confrontação da Maidan, que foram mortos pela polícia na época, a mando do presidente Yanukovych, do regime do presidente Yanukovych, em fevereiro de 2014, lhe ensinam essa lição.
Então essa é a situação, esse é o entendimento do Putin. Ao mesmo tempo de todas essas declarações do presidente Vladimir Putin, ele deixa claro, não através dele, mas ele dá a entender através de interlocutores dele, pessoal dele dentro da própria Rússia, do Kremlin, né, que o que iria aplacar essa posição dele em relação à Ucrânia, né, seria a libertação imediata do empresário e político Viktor Medvedchuk, que teve fechado o canal de televisão pró-russo na Ucrânia e também que está em prisão domiciliar, né? Embora Putin não fale isso diretamente, como eu já falei agora para vocês, né? Ele quer também negociações diretas, que a Ucrânia negocie com o que ele chama de República de Donbás e a República de Donetsk. Não são repúblicas, né? São áreas invadidas pela Rússia e ele quer que ele negocie com os fantoches dele lá, ou seja, oficiais do exército, oficiais da KGB, que estão governando lá hoje, são fantoches putinistas, né? Do Putin. Mas isso ia equivaler a um reconhecimento oficial dessas repúblicas pela Ucrânia, e a Ucrânia não vai fazer isso nunca, né? E ele quer também algum tipo de garantia da Ucrânia, que a Ucrânia não vai se filiar à OTAN, né? Então todos esses itens que ele quer, os governantes de Kiev, seja o Zelensky, ou o anterior, ou o próximo, não vão aquecer quanto a isso. Então o Putin vai continuar fazendo chantagens, quer bloqueando gás para a Ucrânia ou através da Ucrânia, né? Ele diz que ele quer que o regime de fantoches dele seja reconhecido, ou até mesmo atacando e tentar aprofundar a entrada na Ucrânia através de Donbás, né? Então, o Putin, na minha opinião, né, nessa minha análise, né, estamos fazendo esse vídeo aqui, ele vai continuar essa batalha imaginária, a luta contra essa guerra imaginária anti-russa, né? E se transformou em missão de vida para ele, né? Essa é a minha avaliação e vai continuar até enquanto ele estiver no poder, né? Mesmo que alguma coisa, que o Donbás, por exemplo, volte para a Ucrânia, ele vai continuar nessa luta imaginária de que o Ocidente é mau, é bandido, né? Quando ele invadiu, né? A Ucrânia não invadiu nada, estava quietinha lá, ele invadiu a Ucrânia. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou que os militares, oficiais de subalternos, de tenente a general, né, eles lessem esse artigo publicado pelo Vladimir Putin. Eu acho, inclusive, parênteses, eu já falei anteriormente, mas só reforçar, não foi ele que escreveu esse artigo, alguém escreveu, ele nem devia ter lido ou leu, né? E depois que ele começou a ser muito questionado, começou a dar repercussões, aí ele começou, inclusive se manifestou numa entrevista sobre isso. E o que notou quando eles leram, os militares disseram que a maioria compartilha da ideia principal que ele quis transmitir, de que deve haver uma unidade entre os povos ucranianos e russos. Essa é a mensagem do Putin nesse artigo, ou seja, a Ucrânia e a Rússia devem ser um povo só, é um povo só, são iguais, então tem que haver uma unidade, ou seja, diz claramente, não vão para a Europa, não vão para a OTAN, certo? Agora, e por que ele fez isso para o exército, o comandante do exército? Porque o grande número de militares do exército russo, marinha russa e das forças aeroespaciais russas, eles chamam toda essa parte de mísseis, de foguetes, armas nucleares, aviões, né? Aviões caça, aviões bombardeiros, de forças aeroespaciais. Então, nessas três armas, nessas três forças do exército russo, eles têm muitos descendentes de ucranianos. E tem muitos ucranianos que nasceram na Ucrânia, porque o regime soviético foi dissolvido em 1991. Então tem muitos oficiais que nasceram na Ucrânia e que são ucranianos efetivamente, mas como estavam na Rússia ou em alguma outra parte que ficou na Federação Russa, servindo, ou na Eurásia, continuaram lá, e eles hoje fazem parte do exército russo como cidadãos russos, mas nasceram da Ucrânia. Eles têm pais, parentes, né? Uma série de ligações muito profundas com a Ucrânia. Por causa disso, ele quer uma resposta positiva nessa discussão do regime militar, né? E o porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, ele falou em nome do Putin, dizendo que essa reação ao trabalho, né, do comandante do exército russo, das forças russas, é importante porque é um documento conceitual que deve ser estudado pelos militares, oficiais, inclusive nas escolas militares, em todos os níveis, né?
Então, esse artigo que o Vladimir Putin escreveu sobre essa unidade histórica de russos e ucranianos foi publicado em 12 de julho. Né? Agora, muito recente, é coisa, né, atual, e que ele criou essa confusão, esse bate-boca, né? Mas na realidade poderia até ser, mas eles invadiram a Ucrânia. Ele mostrou que é inimigo da Ucrânia, que assim como o fundador de Moscou, da Rússia, né, o Yuri Dovhyuk, lutou, foi a Kiev para derrotar o pai e governar de Kiev, é isso que ele queria. Esse Putin é a mesma coisa. É a continuidade do Stalin, a continuidade de outros regimes fascistas, comunofascistas, que governam de Moscou, né, assassinando seus opositores, prendendo seus opositores, e não são democratas porque impõem a força à vontade deles e não à vontade do povo local, porque a Ucrânia é democrata. É democrática, e a Rússia não é democrática. Vai ter eleições na Rússia, mas o Putin prendeu todos os opositores dele agora, a partir do mês passado. Não tem oposição, só os candidatos do Putin é que vão participar. Então já sabe o lado que vai vencer, o lado do presidente Putin. Obrigado a todos que assistiram a esse vídeo. Tenho certeza que vocês gostaram, portanto eu solicito, convido-os a inscreverem-se no canal, convido-os a compartilharem o vídeo também com suas redes sociais. Não esqueçam, apertem lá o like, né? Deem um like para me fortalecer o canal junto ao YouTube. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.